eu vou contar que, tipo, 10, eu começo, tá? Ah, sim, ele dá um delayzinho, né? Deu certo. Numa palestra que eu dei, eu contei 10 e deu certo. Já tá, né? Aí pode iniciar o stream. E aí eu me apresento e já passo a palavra para vocês. Ok, então, Sim, streaming. Já vai começar, esperar um pouquinho que já vai começar o streaming. Aí, acho Tá, que deu. estamos on. Boa noite, comunidade acadêmica do Campus Santo Augusto. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que todos estejam em casa, se cuidando. Nós iniciaremos aqui pela Comissão Eleitoral Local uma entrevista com a candidata do Campus Santo Augusto, a direção-geral, professora Fink, que irá, primeiramente, nos primeiros minutos, se apresentar a equipe dela, e depois a gente vai fazer umas perguntas. Essas perguntas, elas foram coletadas pela comunidade acadêmica. Então, vou dar boas-vindas à professora Márcia e passo para ela a palavra para se apresentar. Obrigada. Obrigada, professora Flávia. Boa noite a todos e a todas. É com muita alegria que estamos aqui conversando com vocês. Nós vamos mudar um pouquinho a dinâmica, eu não vou me apresentar primeiro, eu vou passar para os colegas, e depois eu serei a última a me apresentar, porque aí a gente quer contextualizar um pouquinho como se deu o nosso projeto, tá? Então, iniciamos pela Profitelra, pode ser? Pode ser, Márcia, então. Eu vou iniciar com a minha descrição, né? Eu sou mulher, tenho os cabelos atualmente loiros, estou sentada, no plano de fundo tem uma estante de livros e eu tenho uma luz bastante intensa sobre minha cabeça. Meus olhos são verdes e a minha pele é clara. Bom, então eu sou a professora Telra, sou professora de artes do Instituto Federal Farroupilha, aqui do Campus Santo Augusto. Sou natural de Santa Maria, estou morando em Santo Augusto desde 2012 e, vamos dizer assim, iniciei a minha formação acadêmica em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria, onde eu cursei o bacharelado de desenho e plástica na época, que hoje é artes visuais. Depois cursei a licenciatura plena também em artes visuais e, na sequência, fui para o Centro de Educação, onde eu fiz o meu mestrado na área de arte e educação, né? Então, minha carreira, vamos dizer assim, atuação acadêmica mesmo, começou quando eu fui professora de substituta, na UFSM ainda, no curso de licenciatura em artes visuais, que foi um período que foi de 2007 a 2009, né? Depois, nesse período, após o período de professora substituta, eu fiquei um tempo me preparando para os concursos e atuei com arte pública, né, que também é uma parte, assim, de atuação profissional que eu mantinha bastante forte até então, né. E em 2011, no final de 2011, eu ingressei no IFRS como professora de arte, e já no ano seguinte, então, eu comecei as tratativas para a minha distribuição para Santo Augusto, né, pro Farroupilha. E esse tempo, vamos dizer assim, demorou de 2012 a 2013, um período trabalhando em cooperação técnica, nos dois campos, enfim, né, até que em 2013, finalmente saiu minha redistribuição e eu pude vir para Santo Augusto. Então, um breve resumo, assim, da minha trajetória, né. Sobre a atuação na rede federal, assim, além da docência, né, eu tenho essa participação bastante relevante, acredito eu, né, nos projetos de ensino, de pesquisa, de extensão, principalmente projetos de ensino e de extensão nos últimos tempos, né, onde eu atuo na parte cultural, com os projetos de cinema, sendo eles de edição ou de criação de audiovisual, né, junto com os alunos. Formação de professores, também uma área que eu atuo bastante, ou já atuei bastante, né, e também a questão de outros projetos que a gente faz coletivamente no campus, né, principalmente na área cultural, eventos artísticos, enfim, né. E
a situação que eu me encontro hoje, de estar na chapa junto com a Márcia, concorrendo como, né, como diretora de ensino, é um grande desafio para mim, principalmente frente ao contexto que a gente está vivendo, né, de afastamento, de isolamento social, e todos os problemas que a gente tem que gerenciar, né, à distância, vamos dizer assim. Mas quando a Márcia me convidou, assim, eu levei em consideração, principalmente, aquele período que foi diretora e que ela me mostrou, né, falo do ponto de vista pessoal, bastante ética, respeitosa, de valorização dos servidores, dos colegas, onde eu me senti motivada e valorizada para, dizer assim, dar o meu melhor dentro do campus, né, e essa é um sentimento, é uma coisa que eu pretendo carregar junto comigo, né, e que acho que faz parte desse projeto de estar montando, né. Passo a palavra para a Carol. Não, pode ser, Carol. Sim, pode ser. Boa noite a todos, colegas. Eu sou a Caroline Toebe, acredito que a maioria me conhece. Eu sou técnica administrativa no cargo de contadora do Campus Santo Augusto desde 2011. Então, eu atuo junto ao setor de orçamento e finanças. Também eu posso dizer que tem um pezinho em cada setor, né, por ser contadora. Eu me envolvo com todo o processo administrativo do campus. A minha formação, então, é Ciências Contábeis, né, de graduação, tenho pós-graduação em Controladoria e Gestão Empresarial, e mestrado em Desenvolvimento Regional, todos pela Unijuí, esse último concluído em 2015. E aí estou, junto com a Márcia, abraçando, então, esse desafio de ser diretora administrativa do campus e buscar um pouco mais de transparência, tentar trabalhar com o máximo de eficiência na gestão dos nossos recursos, né? Acredito que seria isso. Passo para a Liz. Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Lisandra Forgerini Luca. Vou descrever, então, fazendo a descrição. Tenho a pele clara, cabelos loiros, né, quimicamente loiros. No fundo, o meu fundo é cinza, né, eu estou num escritório, tá? Eu acho que é isso, né, estou vestindo azul, blusão azul. Bom, a minha formação é em administração, na graduação, a minha especialização é em gestão de pessoas e eu tenho um mestrado em desenvolvimento. Então, eu atuo em vários eixos dentro da instituição, porque os cursos sempre têm alguma disciplina de gestão, né? Quase todos os cursos têm disciplinas de gestão, então eu caminho um pouco por cada curso também, né? Moro em Ijuí, né? Vou todos os dias e volto para Santo Augusto. Estou na instituição desde 2012, sendo que eu entrei primeiro como substituta, fiquei 2 anos como substituta, depois fiz o concurso, né, passei para efetiva, e estou lá, então, no eixo de gestão até então. Fui coordenadora do eixo e do curso técnico de administração por 4 anos, né, então minha experiência de gestão no ensino público seria essa, né, além do privado. Aceitei, então, o convite, né, a proposta de vir a ser a diretora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, né, trabalhando com os colegas, a fim de contribuir, então, com conhecimentos, com experiência e também aprender, né, estou aberta a um aprendizado aí em conjunto, né, mas venho tentar somar, então, junto com a equipe, mais na parte de Planejamento e Desenvolvimento Institucional. Acho que seria isso. Passo, então, para o professor Tarcísio, pode ser? Isso. Obrigado, Lisandra. Boa noite a toda a comunidade acadêmica que nos assiste. Eu sou Tarcísio Samborski. Eu estou sentado. Atrás de mim tem uma parede branca e um canto de uma janela de madeira. Eu tenho cabelos bem curtos, né? Nessa pandemia aí
estou cortando com a máquina em casa, meu filho que corta. Meus cabelos eram pretos, com certos pontos brancos ultimamente, né? E uma barba rala e rara, né? Também mais pelos brancos na barba do que pretos, né? Então, tenho uma pele clara, sou descendente polonês, então tenho também uma pele clara e o meu olho é verde. Estou vestido preto, né? Com uma blusa com algumas riscas brancas, né? Eu sou natural de Santo Augusto, nascido aqui, mas, né, eu passei toda a minha infância e parte da juventude, depois um pouquinho da idade adulta, em Miraguaí, na cidade aqui da região celeiro. Sou talvez o professor mais antigo aqui do campus, e acredito que também seja um dos mais antigos na rede federal, porque eu me formei no Colégio Agrícola Frederico Westphalen, que hoje faz parte, né, hoje é o nosso campus também, do IFAR, em 1988, como técnico agrícola. Depois fiz agronomia em Santa Maria. Depois trabalhei um tempo na Emater, trabalhando, fiz especialização, depois fiz mestrado em educação na Unijuí, e entrei no IFE em 7 de fevereiro de 2008. Né? Acho que foi 7 de fevereiro. Eu lembro que era na sexta-feira de carnaval, quando eu fui pedir o meu desligamento da Emater, porque coincidiu que quando eu entrei também era uma sexta-feira de carnaval. Lembro bem do Vucu-Vucu na rodoviária lá de Porto Alegre. E desde 2008 eu atuo no campus, aí na área de agropecuária. Tenho uma atuação bastante marcada pela extensão, né, até pelo vínculo, né, meu com a extensão rural, do tempo da Emater, da minha formação. E nesse período em que eu fiquei no IFAR, aqui de Santo Augusto, além de as atividades de pesquisa, de ensino, eu também tive a oportunidade que a Rede Federal nos proporciona de sair, né, e conseguir fazer um doutorado em extensão rural. Então, terminei esse ano de 2016. Então, desde lá eu retornei para o campus e tenho atuado bastante nessa área de extensão, né, também ajudando algumas coisas de pesquisa, tentando aí melhorar, né, um pouco a nossa relação, principalmente a nossa inserção na comunidade aqui da região celeiro como um todo, e eu atuo em quase toda a região. E esse ano aí, então, já tinha me comprometido a assumir, a apoiar a Márcia, e no final aí acabamos conversando e vou apoiá-la também, né, na gestão, no cargo de diretor de ensino, de extensão, pesquisa, produção e pós-graduação também, né? Então, a gente chama de DPEP aqui, né? Então, espero colaborar aí, né, com aquilo que eu mais sei, que é trabalhar, tá? Então, tentamos fazer isso. E eu passo agora a palavra, então, para a nossa candidata a diretora-geral aí, minha conterrânea, Márcia Fink. Obrigada, Tarso. Meu boa noite novamente a todos que nos assistem. Meu cumprimento especial aos nossos estudantes que estão nos acompanhando. Pedimos licença por estar entrando nos seus lares, né, invadindo suas casas, aos nossos colegas servidores. É com muita alegria, com muita tranquilidade que estamos aqui. Eu sou Márcia Fink. Minha audiodescrição: eu sou mulher, tenho a pele clara, cabelos curtos, castanho, olhos verdes, uso óculos, estou vestindo uma camisa clara com um blazer de tom mais escuro, estou sentada, à minha frente uma escrivaninha, à minha esquerda o meu quadro com anotações dos horários das minhas aulas, atrás de mim uma parede branca com alguns nichos em que guardo meus livros e alguns materiais de estudo. Da mesma forma que os colegas se apresentam, falando da sua trajetória, eu quero contar um pouquinho da minha também, especialmente para aqueles que ainda não me conhecem. Então, eu moro há 41 anos aqui em Miraguaí. Eu falo da minha residência, eu fiz toda a minha formação inicial de escolarização aqui em Miraguaí, iniciei o meu trabalho formal na escola onde eu fiz a minha escolarização, prestei concurso público para o IFE. Na verdade, eu não conhecia a instituição, eu fiquei sabendo dela através do Tarso, eu não sei se ele vai lembrar disso, mas eu trabalhava no Fagundes Varela,
e ele ligou para o professor Arthur, na época, meu chefe, né, diretor da escola, avisa a Márcia que tem concurso aberto para o IFE, quem sabe ela quer conhecer a rede, enfim, o Arthur me avisou. Eu lembro que eu entrei em contato com o Tarso para ver como que era, enfim, como é que seria fazer esse concurso, me dediquei muito, e em 2010 fiz o concurso, em 2011 passei, né, e assumi a nomeação em fevereiro de 2011. É engraçado porque eu fui chamada para trabalhar em Alegrete, então a minha nomeação saiu para Alegrete, eu fui conhecer Alegrete, conheci Manoel Viana, tinha inclusive reservado um quarto de hotel lá na cidade de Manoel Viana, e aí quando sai o meu termo de posse, a reitoria me liga dizendo que o meu efetivo exercício seria no Campo Santo Augusto e não mais em Alegrete. E para mim foi uma coisa muito, muito legal, tendo em vista que aqui em Miraguaí, a distância de Santo Augusto é 60 quilômetros, então eu estaria em casa, né. Na instituição, como a minha formação, eu sou formada em informática pela Unijuí e fiz um mestrado em educação nas ciências também pela Unijuí, como eu gostaria muito, meu sonho sempre foi ser professora, e a nossa área de formação de informática ela é uma área mais técnica de bacharel, eu senti necessidade de uma formação pedagógica, porque na nossa formação faltava um pouco dessas disciplinas mais pedagógicas, então, concomitante com o mestrado, eu frequentava na URI de Frederico Westphalen o curso de formação pedagógica. Concluí, e foi legal isso, porque uma das exigências para a gente assumir o concurso na época era ter formação pedagógica, né? Então, isso foi muito importante. Os 2 primeiros anos, eu estou há 9 anos na instituição, os 2 primeiros anos de docência no campus, como a minha experiência fora da instituição era com informática na educação, eu nunca tinha dado aula de conceitos técnicos, eu precisei estudar muito. Eu lembro que eu fiquei 2 anos dedicada só para estudar, para aprender, ser professora de uma escola técnica, que é a referência da nossa instituição. Eu me lembro bem que a professora Marileia até me dizia, Márcia, tu não quer se envolver com algum cargo de gestão? E eu dizia, não, Mário, os meus 2 primeiros anos eu quero me dedicar à docência, e aí depois, quando eu me sentir segura, aí sim eu ajudo no que for possível. Passado esses 2 anos, começo então a cumprir com a minha palavra e começar a me dedicar a ajudar a instituição em outras frentes. O meu primeiro desafio em cargo de coordenação foi coordenar a primeira edição do curso de pós-graduação em informática aplicada na educação. Coordenávamos eu e a professora Marileia, no tempo ainda que não existia nem bolsa, que a gente fazia na amizade mesmo. Então, coordenamos o curso de pós-graduação, depois o Instituto veio com muita força a questão da educação à distância, nós ganhamos os estúdios, nós ganhamos os núcleos de educação à distância, e aí, no Campo Santo Augusto, então, se formou o núcleo de educação à distância, em que a nossa colega lá de Júlio de Castilhos, hoje a Maria Angélica, foi a nossa primeira coordenadora, e ela me convidou para coordenar o curso de informática subsequente, na modalidade à distância. Aceitei o desafio, logo que ela foi para Júlio, eu acabei assumindo, depois, na sequência, o NEAD, que hoje é CEAD. Depois dessa experiência com a educação à distância, eu coordenei o curso de licenciatura em computação, concomitante com o curso de licenciatura em computação, eu coordenei também o PIBID, que é o Programa de Incentivo de Bolsa, de Iniciação à Docência para os cursos de licenciatura, que hoje, infelizmente, não temos mais na nossa instituição, mas foi uma experiência muito, muito maravilhosa quando estive à frente do PIBID. E em 2016 para 2017, eu tive a grata oportunidade de estar à frente da direção de ensino no campus. Ficamos lá nesse grande desafio, posso dizer, por 1 ano e 6 meses. Éramos eu,
a professora Inayara como coordenadora geral de ensino, o Saulo, que é do setor. Na época, o Saulo fazia o mestrado em Portugal, eu lembro que ele se afastou um tempo. Tínhamos a Schneider, a nossa atual diretora de ensino, estava afastada por um tempo por questões particulares também, e tínhamos o nosso estagiário, hoje egresso, o Ianes. Então, era um grupo bem restrito, que trabalhou muito nesse período em que estivemos na direção. Em 2018, então, eu fui convidada a me retirar da direção, e voltei a me dedicar exclusivamente para a sala de aula. Assumi a disciplina de informática básica, uma disciplina que está em todos os cursos, então eu acabava dando aula para todos os cursos, os 4 cursos do médio, os 2 cursos tecnólogos, os 2 bacharelados, trabalhei com o ProEja, se não me engano são esses, e no tempo que eu estava na docência, o pessoal da licenciatura ali me apresentou 2 autores, né, perguntaram se eu não tinha curiosidade de estudar sobre gestão escolar. Me desafiaram, eu disse, não, me passem os autores, vamos ver se eu gosto, né, e se eu consigo ir me apropriando desse estudo. Então, me permitam que eu vou mostrar. Eu fui apresentada ao autor, que é o Vitor Henrique Paro. Eu conheci esse livro dele, Administração Escolar, Introdução Crítica. É um livro que eu recomendo, eu acho que todo servidor que trabalha no Instituto deveria ler esse livro, e fui apresentada também à professora Heloísa Luck, através desses 2 livros, Liderança em Gestão Escolar e A Gestão Participativa na Escola. Gente, essas leituras foram edificantes, me deram uma bagagem de compreensão sobre a questão da importância da gestão na instituição escolar, mas principalmente a importância da gestão democrática na instituição escolar. E ao ler, quando a gente lê, a gente vai se entusiasmando, a leitura, ela nos faz sonhar um pouco, né? Aí nós conversávamos muito na sala com os colegas, porque eu pertenço ao eixo de informação e comunicação, e a gente, sabendo, né, que a atual gestão encerraria o seu ciclo nesse ano, nós pensamos entre nós, por que não propormos um projeto de gestão para o Campus Santo Augusto para o próximo quadriênio. Conversa vai, conversa vem, começamos a conversar com outras pessoas, fomos chamando pessoas para ver se essa ideia emplacava, as pessoas gostaram da ideia, se interessaram pelos autores, se interessaram pelo assunto da gestão democrática, e aí em 2019, nós fizemos então, iniciamos o nosso primeiro passo para chegarmos até aqui hoje, que foi o quê? Eu me hospedava em Santo Augusto, num hotel, pedi para o dono do hotel se não tinha como nos ceder um espaço físico lá no hotel, que a gente pudesse se encontrar fora da instituição e fora do nosso horário de trabalho. E assim o fizemos, nos reunimos, a sala era pequena, então não podíamos ter muita gente, nós só conseguimos colocar 16 pessoas dentro da sala, então nós iniciamos com um grupo bem restrito. Fazíamos o quê? Todas as segundas-feiras, de 15 em 15 dias, nas segundas-feiras, nós nos reuníamos, num horário de intervalo, de turno, 1 hora, para discutirmos 3 coisas: o organograma da instituição, a legislação. Nós fizemos uma varredura no site, acessamos direção por direção, porque o nosso site está bem explicadinho, ali as atribuições de cada direção, estudamos sobre isso, nos dividimos em 6 grupos, um grupo discutiu o colegiado de campus, os outros grupos discutiram as direções, as atribuições, enfim. Nós tínhamos experiência de ter participado na construção do PDI, tanto eu participei da construção do PDI lá em 2014, para quem não sabe ou não lembra, o PDI é o Plano de Desenvolvimento Institucional, que são diretrizes que nos orientam, né? Toda instituição de ensino, ela tem um plano de desenvolvimento institucional, então eu participei das 2 edições, e ali, e o fato de estar no ensino também me dava condições de saber quais eram as forças e as fraquezas da nossa instituição. Então, nós adotamos o seguinte estratégia. Nos encontros, nós fazíamos o quê? Uma breve apresentação,
do assunto que estava em pauta, fazíamos uma roda de conversa e, no final, se produzia uma memória. E isso foram 11 encontros, assim, a gente fez de agosto a novembro, esse processo, então, de estudos. Aí veio o recesso, né, nós ganhamos de presente de Natal aquela medida provisória que modificaria a forma de escolha dos dirigentes das instituições. Graças a Deus, essa medida provisória caducou, né, e hoje estamos aqui podendo falar desse processo com muita transparência. Entramos em férias, o nosso processo ficou maturando, porque, afinal de contas, não poderíamos ter eleição, né, e nas férias, eu conversava com uma colega e contei para ela desse processo que nós tínhamos feito e desafiei ela, porque essa colega, não vou citar o nome, mas tem uma capacidade de síntese maravilhosa, tem umas ideias maravilhosas, um conhecimento fantástico. Eu desafiei ela, se eu te mostrar, porque no final de novembro a gente resultou, então, todo esse processo de estudo em itens, questões, apontamentos que nós achávamos importante para a gestão do campus, ou para aparecer no projeto de gestão do campus. E ela, bem solicitamente, disse, me manda o material que eu vou dar uma olhada. Aí mandei o material, e ela brilhantemente transformou aquela lista de tópicos nesta primeira versão, eu diria assim, bem mais superficial do que é esse texto hoje, né? Então, foi um trabalho brilhante da colega. Tão logo ela me mandou o material e eu comentei com ela, vamos deixar isso maturando, e se der certo de essa medida for derrubada, a medida provisória, e nós pudermos fazer as eleições, a gente retoma esse processo. E aqui eu quero fazer um adendo e agradecer publicamente a nossa reitora, a professora Carla Comerlato Jardim, pelo seu incansável esforço e luta junto com muitas pessoas, que a gente nem sabe quem são, mas que lutaram bravamente para que nós pudéssemos estar nesse processo democrático hoje. Fechado parêntese, caducada a medida provisória, e dia 5/6, deflagrado, então, o processo de eleições no Farroupilha, nós acionamos aquele grupo lá do presencial para uma conversa no remoto, fora do nosso horário de trabalho, e conversamos se caberia nós ampliar o grupo e se nós seguiríamos, então, no refinamento desse texto. Ampliamos o grupo, dividimos esse grupo em 3 grupos, um grupo que a gente chamou de sentinelas, que eram aqueles, a geral, assim, que ficava coordenando todo o processo, um grupo que cuidaria da parte da campanha, e um grupo que cuidou, então, do refinamento, ou seja, que escreveu, de fato, o texto. Gente, foi um trabalho laborioso, nós nos dedicávamos 3 vezes na semana, fora do nosso horário remoto, as reuniões duravam mais de 3 horas, nós discutíamos ponto a ponto, ação por ação, meta por meta, como que nós faríamos na prática, e aí resultou-se, então, neste texto, que eu tenho impresso aqui, para me acompanhar, que a gente chamou de concepções para um projeto de gestão. Por que eu digo para um projeto de gestão? Porque não é o projeto de gestão, ele trata-se de um texto preliminar. E aqui eu quero destacar que está no ar o nosso site, vocês podem acessar, anotem aí, www.marciafinkdiretora.com, vocês podem, acessando ele, ter acesso a esse material. Ele foi organizado por nós, que a gente chama de nós, o nosso texto preliminar, ele está organizado em 8 focos, estudantes, servidores, gestão democrática e as 5 direções. Na página, vocês podem acessar as ações, e logo abaixo de cada bloco de ações, tem um formulário que vocês podem estar escrevendo sugestões, enviando, é anônimo. A gente pede encarecidamente para quem nos assiste agora que, primeiro, se aproprie desse texto.
leia com atenção, ponto a ponto. Notem, se faltou alguma coisa, e faltou, porque a gente sabe que faltou, façam a gentileza de nos ajudar, vão no site, contribuam, escrevam lá, façam suas críticas. O que nós vamos fazer com isso? Nós vamos pegar esse material, essas informações que estão sendo depositadas num banco de dados, vamos nos apropriar das contribuições, reunir esse grupo de novo do refinamento e transformar toda e qualquer sugestão que vier em novas metas e ações, para que daí sim, tão logo tenhamos êxito nesse pleito, tão logo possamos homologar as eleições e assumir o campus, aí poder apresentar, registrar em cartório esse plano de gestão, ou plano de trabalho, como queiram, que vai ter uma duração aí, então, de 4 anos. Eu acho que, rapidamente, não sei se me fiz clara, mas eu gostaria que vocês soubessem, então, de que deu um mega trabalho fazer todo esse processo, mas gostaria de dizer também para os nossos colegas e os nossos estudantes que não puderam participar, porque não deu para chamar todos, porque não tínhamos espaço físico, porque seria inviável muita gente trabalhar, porque aí não se tornaria produtivo, o momento de participar é agora. Nós não deixamos ninguém de fora, nós não excluímos ninguém do processo. Se algum colega está se sentindo excluído, não se sinta. Participe. A gente mandou um e-mail, no e-mail que nós enviamos na lista geral, e os alunos tiveram acesso também, tem lá os links das nossas redes, do Instagram, do Facebook, tem um grupo no WhatsApp que vocês podem acessar para receber informações, e tem também o nosso site, que ali sim é o local onde vocês, colegas, podem nos ajudar a contribuir, né, para que nós possamos, então, finalizar essa proposição inicial, e aí sim, lá na frente, colocar em prática. Eu devolvo, então, professora Flávia, falei bastante para ti, para a gente, então, responder as perguntas. Obrigada, professora Márcia. Eu comecei a fala, mas eu esqueci de fazer a minha autodescrição, então eu vou fazer agora. Eu sou mulher, tenho uma pele clara também, os cabelos mais ou menos no ombro, estão um pouco ainda, são lisos. Estou com uma blusa preta, de mão comprida, atrás de mim, 2 armários de livros, né? À esquerda e atrás, também estou no escritório. Vão ser feitas agora perguntas para a professora, como eu expliquei inicialmente, que foram perguntas que a gente criou no formulário do Google, enviamos para a comunidade acadêmica e coletamos essas perguntas, e são elas que estão feitas. Conseguimos organizar e fazer todas as perguntas que nos foram enviadas. A primeira pergunta é: qual será a sua primeira ação como diretora-geral? Ok. Primeiro eu quero agradecer a quem fez a pergunta e dizer que é bem difícil de responder isso, porque nós vamos assumir o campus remotamente, né? Então, é um grande desafio. Mas a primeira coisa que nós vamos fazer, gente, que é imprescindível, é a apresentação da equipe, né? Nós vamos fazer uma conversa inicial, conversa/escuta inicial com os pares. Na verdade, não vai ser uma ação da Márcia Fink, vai ser uma ação da gestão do grupo, né? Uma ação minha com os demais diretores. Uma roda de conversa conosco e com os pares, com os setores. Nós vamos conversar com os estudantes nos seus cursos, com os servidores nas suas categorias, docentes e tais. Nós precisamos nos aproximar dos pais, dos estudantes do médio, né? Por 2 motivos: nos apresentar, mas também sensibilizá-los a aderir à nossa proposta. Porque, vejam, esse texto, ele é apenas uma intenção. Para que nós possamos tornar esse texto concreto, primeiro nós temos 4 anos para fazer isso. Então, nós podemos nos tranquilizar que a gente não vai ter que fazer tudo isso na primeira semana, né? Nós vamos ter que ver como fazer e em que tempo nós vamos fazer.
E segundo, que nós precisamos que a comunidade acadêmica, ela tenha empatia com esse projeto. E, principalmente, que ela tenha empatia com essas pessoas que estão aqui se apresentando para vocês, né? Que são os nossos colegas, os outros diretores. É importante dizer que a gestão de um campus não se faz com uma pessoa. Não existe uma estrela só que brilha. É uma constelação, né? Nós temos aqui, não é de graça que tem 5 diretores, é porque o campus é muito grande, tem muita coisa a fazer e a ser feita. Então, nós estamos todos, os 5 diretores, imbuídos nesta causa, conhecedores do projeto, participaram desde o início do texto, sabem o que está escrito, mas é bem verdade, gente, que para que nós possamos fazer com que isso aconteça na prática, vocês vão ter que nos ajudar. Os estudantes vão ter que nos ajudar, os pais vão precisar nos ajudar, os servidores, né, os docentes, os tais. A gente vai precisar de todos para nós podermos fazer esse trabalho da forma que nós queremos, porque nós estamos propondo um trabalho de gestão democrática. E gestão democrática, ela envolve uma palavra que se chama coletividade. Então, se eu não tenho coletivo, a gente não consegue fazer nada. Então, a primeira coisa é ouvir os pares. Nós precisamos ouvi-los. Nós precisamos saber o que vocês pensam sobre a instituição. Nós precisamos saber o que vocês pensam sobre os seus setores, se referindo aos servidores. O que vocês almejam para a instituição. O que vocês almejam para o seu local de trabalho. Para que daí sim nós possamos fazer com que esse trabalho ele se torne um trabalho forte e que envolva todos e todas. Não sei se me fiz clara, professora Flávia, mas a princípio é isso. Não, eu acho que está respondido sim a sua primeira pergunta. Eu vou passar para a segunda aqui. Qual será o posicionamento e encaminhamentos em relação à cobrança para que a Prefeitura de Santo Augusto faça a doação da área de terra necessária para o reconhecimento do curso de agronomia? Tá bem. Eu, da mesma forma, agradeço quem fez a pergunta. Inicialmente, eu gostaria de dizer que, embora essa questão específica do curso de bacharelado em agronomia não tenha aparecido no nosso projeto, e não apareceu porque a gente esqueceu, e sim porque nós optamos por ser mais genéricos, e isso se comprova, se vocês olharem lá nas páginas 13 e 14 do plano, especialmente no foco da direção de ensino na meta 7, em que a gente fala das modalidades, a gente fala dos cursos superiores, então a gente aborda os cursos tecnólogos, os bacharelados e as licenciaturas. Mas essa questão da terra, ela é essencial. Quando eu estava na direção de ensino, eu pude acompanhar de perto o processo de criação do curso de agronomia. Nós participávamos das reuniões, foi um processo bem laborioso, porque teve a criação do curso, foi feito um PPC, esse PPC passou por uma aprovação, né, foi para o Consup para aprovação, depois de aprovado veio uma comissão no campus para nos vistoriar, para ver se nós podíamos, estávamos aptos a atender as necessidades de ter um curso dessa magnitude, que é esse bacharelado. Tivemos, então, a aprovação, a autorização para o funcionamento, participei da aula inaugural enquanto diretora de ensino do curso de agronomia, e tive a oportunidade também de participar de uma reunião junto com a atual gestão, no gabinete do atual prefeito, doutor Naldo, em que essa pauta foi trazida. Então, a gente tem conhecimento dessa necessidade, a gente sabe dessa necessidade, ela é importante muito mais para ajudar os estudantes como campo de atuação nas aulas práticas do que uma nota do MEC.
A gente sabe da importância disso, e eu quero reiterar publicamente o nosso compromisso, meu e dos outros 4 colegas, em nós lutarmos incansavelmente para que isso aconteça. Não sei se algum colega quer me ajudar nessa questão, quem sabe o Tarso quer reiterar essa questão, Tarso? Eu acho que só boa noite a quem entrou depois aí, né, que me apresentei. Eu acho que a gente tem esse acordo com a municipalidade, né, é um acordo assinado na época pelo antigo prefeito e o vice, que atualmente é o prefeito, e o vice atual era vereador, então todos os vereadores, né, e a prefeitura são iniciativas, né? Vocês devem se recordar aí que a prefeitura encaminhou algumas soluções, né, para a Câmara para buscar recurso. Isso não foi possível, né? Ainda está tramitando o leilão dos terrenos. Eu acredito que há, né, por parte da municipalidade, esforço de resolver isso, e da nossa parte, obviamente, que vai haver, né, a cobrança, e porque é um interesse público, não é um interesse, né, exclusivo de todos, é o futuro do Instituto. É importante ressaltar que todos os institutos que foram criados no mesmo período que o nosso, era obrigatório a prefeitura ceder 50 hectares. Né? Nós aqui, até hoje, não tivemos essa contrapartida. A gente conseguiu unir uma seção daquela área que era da antiga Fundaturvo, e a área toda, né, da Fundaturvo, depois a prefeitura comprou 7 hectares para nós. Então, a busca é para a gente usar, né, ter essa isonomia em relação aos outros campos. E nós vamos continuar, né, conversando em tratativas aí, porque eu acredito que essa é uma ação já acordada, né, um acordo entre nós e a municipalidade que é bom para todo mundo, e nós vamos, né, só temos que ter a persistência, né, e tentar chegar a uma solução boa para todo mundo. Isso aí, prof. Quer falar mais alguma coisa, prof. Márcia? Não, eu acho que foi contemplado. Então, eu também acho que foi respondida a questão. Eu vou passar para a terceira pergunta, ela é um pouquinho extensa, tá? Como a candidata se comprometeu a manter o respeito e a paz dentro das equipes de trabalho, entre os servidores, tendo em vista que todos os servidores na atual equipe diretiva continuarão servidores, com conhecimentos especiais e precisam ocupar posições que contribuem para a equipe diretiva futura. Como aproveitar o conhecimento e experiência oriundos de todos os cursos e formações específicas que os servidores que ocupam os cargos hoje já realizaram com dinheiro? 2 perguntas em uma, deu para compreender? Vamos lá. Obrigada para quem escreveu essa pergunta, realmente 2 em uma, mas vamos então à primeira questão. Quanto ao comprometimento, quanto ao primeiro questionamento, né, que trata do respeito e da paz. Por questões éticas, eu devo dizer que eu não vou falar em manter o respeito e a paz, porque eu estaria invadindo a gestão atual. Então, como será um novo ciclo, e será uma nova gestão que vai assumir o campus, eu tenho um dever moral e ético aqui, de dizer publicamente para quem nos assiste, que a nova gestão, ao assumir o campus, ela vai implantar essas ações de respeito e paz dentro das equipes de trabalho. Isso é nosso compromisso ético e moral com o coletivo e com o próprio plano de trabalho proposto, tá? Então, é uma questão bem tranquila. Quem me conhece do tempo do ensino sabe a forma que eu trabalho. Quem conhece os nossos colegas diretores sabem da forma que eles trabalham. Então, assim, com muita tranquilidade, com muita clareza, com muita ética, nós faremos com toda certeza essa questão de proporcionar um ambiente pacífico, tranquilo e sereno para todos nós.
Quanto ao segundo questionamento, também muito importante, que trata do conhecimento e a experiência, eu posso dizer que as questões de troca de gestão, isso é natural, porque de tempos em tempos há trocas de gestões, né? Então, isso já é um praxe na instituição. E a gente sabe que os atuais gestores são nossos colegas, né? São 5 colegas, um deles é docente, obviamente vai seguir na sua docência, até porque nunca deixou de estar em sala de aula, sempre foi muito atuante em sala de aula, né? E os demais diretores são colegas tais, são meus colegas de trabalho, com quem eu tenho respeito, com quem eu tenho, sempre tive uma boa relação. Então, assim, com muita tranquilidade será tratada essa questão. É importante dizer, especialmente para os servidores, né, porque é natural existir um pouco de medo, eu vou usar essa palavra em aspas, tá, ou insegurança, né, nossa, uma nova gestão assumiu o campus, como será que vai ser, será que vai ter muitas mudanças, quais serão os critérios para os servidores nos setores. Primeiro, reinará a ética, respeito, nós vamos trabalhar com 2 palavras, inclusive uma delas está bem na moda hoje, que é a questão da empatia. Mas a empatia não da boca para fora, a empatia na prática. A empatia é se colocar no lugar do outro. O que eu preciso fazer para me colocar no lugar do outro? Antes de ter empatia, eu preciso ser altruísta, porque eu preciso enxergar o outro. Então, nós vamos enxergar o outro, né? Nós vamos respeitar o colega, nós vamos respeitar as suas experiências. Se tem algum colega que está incomodado, está nervoso, com medo, o que será que a Márcia vai fazer? Aonde vai me colocar? Sosseguem seus corações. Somos todos colegas. Eu, particularmente, tenho 17 anos de instituição ainda, pretendo me aposentar, mas imaginem se a gente não cultivar o amor e o respeito entre os pares, como que se dá a nossa vida profissional dentro de uma instituição, com briga, com rancor, com mágoa, a gente adoece. Então, assim, com muito respeito, e levaremos em consideração não só a formação, não só a experiência, mas principalmente o perfil, porque notem, o colega precisa se identificar com o projeto, né? Vou dar um exemplo, nós temos depois, se aparecer essa questão nós temos muito forte uma questão no plano que é trabalhar uma política de gestão de pessoas. Então, nós precisamos sensibilizar os servidores a querer se engajar com esse texto aqui e querer nos ajudar para que isso implemente na prática. E para isso nós vamos precisar de ter uma boa relação com os colegas. Então, eu não sei se respondi a pergunta, mas assim, com muita tranquilidade, com muito respeito, como sempre fizemos. Como sempre fizemos quando eu estava na direção de ensino, essa era a minha prática enquanto diretora, de respeitar o colega, né? E isso não mudou. Isso está dentro de mim, faz parte da minha ética enquanto pessoa. Então, nós vamos seguir nessa premissa de respeito com os colegas. Respondido, prof. Flávia? Respondido. Vou passar para a 4ª. Ela também não é uma pergunta extensa, para fazer calmamente, para você poder compreendê-la. Como a candidata pretende agir em relação à questão do tratamento igualitário? Ou seja, sabemos que há, muitas vezes, benesses apresentada a alguns servidores que usam de um jogo de aproximação e de amizade que está entre aspas, para conseguir algo para si que muitos outros não conseguem, agem assim. A pergunta básica é: os medidas serão para todos? Haverá justiça e igualdade no tratamento com as pessoas? Obrigada para quem fez essa pergunta. Uma pergunta bem importante. Gente, para a primeira pergunta sobre os pesos e medidas, sim. Os pesos e medidas serão para todos
e todas. Há ritos administrativos instituídos na instituição, e nós vamos seguir. Vou dar exemplos de editais. Editais para afastamento para estudar, edital para participar de eventos, editais para remoção, certo? Então, o que for rito, segue o rito. O que for excepcionalidade, segue a transparência. O problema é que se tu não é transparente, aí dá a impressão que é o clube do Bolinha, que é amigo do rei e da rainha. Esqueçam-se, se alguém está achando que nós vamos ter essa prática de gestão, né, do clube do Bolinha, do vem a mim os meus amigos, isso está descartado, não cabe dentro desse projeto e, principalmente, não cabe dentro dos valores da instituição. São 8 os valores da instituição. O primeiro deles, que aparece lá no PDI, é a ética, tá? Então, assim, tem o respeito, tem a solidariedade, mas eu tenho muita tranquilidade em falar sobre isso, porque a transparência, ela é um mecanismo de controle, né? E ela aparece fortemente na nossa gestão. Então, assim, e mesmo que nós não sejamos, né, porque uma coisa é você fazer um texto e propor, eu quero fazer uma gestão democrática, eu quero ser transparente, e não conseguir fazer na prática. Outra coisa, mas aí a instituição, a nossa organização institucional, ela é muito poderosa. O nosso organograma, as instâncias de representatividades, elas têm muito poder. Vou dar um exemplo prático. Quando eu estava no ensino, o NPI, o Núcleo Pedagógico Integrado, hoje, embora reduzido, mas na nossa época ele era gigante, potente, tinha muito poder de decisão. Outra instância muito importante, que é o colegiado de campus. Então, assim, se essas representatividades funcionam, se existe uma relação de respeito entre os pares e a gestão, não dá para ser, não dá para fazer atitudes de atender a pedido de amigos. Nós não somos amigos dentro da instituição, embora a gente tenha, sim, amizades e cultive isso dentro da instituição, dentro dela nós somos profissionais e devemos tratar as questões de forma profissional e dentro da legalidade. Então, assim, ó, com toda tranquilidade, para quem fez essa pergunta, sossegue o seu coração, com muita isonomia, com muita equidade, com muito respeito e com muita transparência, nós vamos tratar as questões administrativas no campus. Prof. Flávia, respondido? Sim, podemos passar, então, para a quinta questão. Outra questão um pouco extensa. Qual será a sua atitude imediata diante da inconcebível condição do prédio H, com 2 andares e 6 salas, onde cerca de 380 adolescentes e jovens, além dos servidores, estão durante todos os dias, manhã, tarde e noite, correndo desnecessário risco de morte, já que a única maneira de ser evacuado é por uma única porta com 1 metro de largura, e isso se as 2 folhas estiverem abertas. Observe que não há nenhuma outra maneira de se sair do prédio, pois as janelas são basculantes em metal e muito resistentes. Obrigada por quem fez a pergunta, uma excelente pergunta, mas eu vou tomar a liberdade de pedir ajuda para os universitários. Carol, tu me ajuda a responder essa? Pode ser, Márcia. A gente tem conhecimento, né, atuando na administração, que esse prédio realmente ele tem problemas. Ele teve problemas desde sua construção, na verdade. Mas eu não estou a par, mas eu acredito que nós já temos um projeto de adequação dele em andamento. No momento que nós assumirmos, né, e vamos tomar pé da situação como que está, e aí com certeza nós vamos colocar como prioridade, junto com algumas outras reformas, né, que estão projetadas já para o campus, tomar a frente disso para
que ele venha atender às necessidades do campus. Acredito que seja isso, né? Beleza, então se a nossa Haddad disse que nós temos condições de atender essa solicitação, então está dito e nós vamos com certeza, primeiro, como diz a Carol, tomar pé da situação e aí, se necessário for, a gente vai com certeza adequar, não só o prédio H, mas qualquer outra instalação que precise nos dar segurança no trabalho. Prof. Flávia, acho que respondi, né? Certo. Eu vou passar, então, a próxima pequena, né? Quais medidas pretende tomar para retomarmos as aulas presenciais o quanto antes? Obrigada pela pergunta. Eu passo a bola, então, para a prof. Telra. Obrigada, Márcia. É uma questão complicada de se responder, porque a gente não tem esse poder de decisão no âmbito do campus, né? Essa é uma decisão de âmbito institucional. E assim como a gente decidiu a retomada das atividades não presenciais e tudo mais, mas o que eu posso dizer é que enquanto a gente não tiver uma segurança, né, para os encontros presenciais, tanto para os servidores, para os colegas, quanto para os estudantes, principalmente para os estudantes, né, a gente vai ter que seguir, vamos dizer assim, os combinados e essa organização que se faz com as instâncias superiores do nosso instituto, com o Comitê Institucional Emergencial, com o Consup, com a CAEM, né, que estão fazendo estudos, enfim, mas é muito difícil de dizer quais são as medidas que a gente pode tomar para voltar antes, vamos dizer assim, ao ensino presencial, né? A gente tem uma situação de pandemia que é complicadíssima, né? É séria, né? Vejam o índice de mortos que a gente tem hoje no Brasil, né? A gente está em isolamento social e tentando, vamos dizer assim, tocar a nossa orquestra da melhor maneira, né? E não é fácil fazer isso de forma remota, afastado, né? A gente sabe que está sendo um peso bastante grande para os estudantes, a gente sabe também que existe uma perda bem significativa nesse processo pedagógico, né? Mas isso não depende só da gente, depende de muitas situações e muitas questões, inclusive da criação de uma vacina que chegue até nós, né, e que seja efetiva. Então, a gente está numa conjuntura muito maior que a gente tem que, vamos dizer assim, andar junto com isso, e o que eu posso dizer em relação ao campus, assim, é que a gente poderia ter uma atuação mais efetiva com os nossos representantes nessas instâncias superiores, né, para levar, vamos dizer assim, as nossas respostas e os nossos questionamentos também frente a essas decisões, né, de retomada ou não, de suspensão e tudo mais. Acho que foi respondido, né, prof. Flávia? Sim, acho que foi dentro do esperado. Desculpa, Flávia, então, só para não deixar assim, só num posicionamento mais negativo, vamos dizer assim, né, porque a situação não é positiva, né, eu sou bem franca em aceitar que a situação não é positiva, mas a gente espera que a gente retome as atividades presenciais assim que possível, né, e a gente vai fazer isso quando a gente tiver segurança, com certeza, porque é o que a gente quer, é o que a gente deseja trabalhar novamente no campus com os estudantes, com todo o movimento que a gente tem lá, e que a gente também acredita, eu acredito muito, que a gente vai voltar de uma outra forma para esse ensino presencial, né, que a gente vai, já estamos num processo de transformação, de olhar para o coletivo, da empatia que a Márcia trouxe, então acho que também, quando a gente voltar, vai ser uma experiência bem que a gente vai saber valorizar de outra forma, né? Então, essa é a minha mensagem mais positiva, digamos assim. Eu acho que todos desejamos, né, voltar a presencial, então acho que é um desejo de toda a comunidade, não só dessa futura gestão. Vou passar, então, para a pergunta 7. No projeto da candidata, fala-se em gestão democrática. Você sabe como se dará na
no dia a dia, especialmente no que diz respeito ao ensino? Obrigada por quem fez a pergunta. Eu vou iniciar, mas vou convidar depois a Prof. Thelma para me ajudar nessa questão que envolve o ensino também, tá? Gente, a gestão democrática, para quem não sabe, ela é uma forma de gerir ou de administrar a instituição escolar, de uma maneira que que possibilite 3 coisas: participação, transparência e democracia. Se vocês olharem lá na página 32 do nosso plano de trabalho, a gente fala sobre isso, sobre, afinal, o que é gestão democrática. E eu posso dizer que o projeto democrático, vou resgatar o que está lá no texto, ele foi uma novidade no mundo antigo, pelos quais os gregos realizaram a invenção do projeto de autonomia, olha que louco isso, e instalaram princípios e procedimentos públicos de deliberação coletiva. Ou seja, no sistema democrático, anotem essa palavra, a coletividade é soberana, e os cidadãos são iguais. Mas iguais em que sentido? Na igualdade de palavra e de participação direta em deliberações que concernem os destinos comuns. Quero dar um exemplo. Olha só, vocês estão vendo que eu tenho o meu quadro aqui. O professor, para dar aula, ele precisa, no mínimo, de um pincel atômico, né? Tendo em vista que lá no campus todos os nossos quadros são quadros brancos, que a gente usa esse material. Comprar esse material, eu não vou fazer uma reunião e chamar todo mundo para decidir se a gente compra ou não e que material a gente compra, porque isso não é comum, isso é uma necessidade básica. Quem tem que tratar disso é o requisitante do produto com o setor responsável pela compra, licitação e compra do produto, concordam? Isso é um ponto. Agora, questões que envolvem o coletivo, vou dar um exemplo, orçamento. Que mais que eu poderia pensar agora que envolve o coletivo? Tomadas de decisão com relação a ponto eletrônico, por exemplo, que envolve todos, isso a gente não pode fazer de conta que a gente faz, que a gente discute fora do coletivo, tá? A gestão democrática é muito perigosa, embora muito importante, tá? Por quê? Porque ela requer muito jogo de cintura de quem é gestor. Para você fazer gestão democrática, a primeira coisa, você tem que se despir da vaidade do poder, porque você sai da figura central de chefe e você passa para a figura de líder, de mediador, de articulador. E vejam, são 5 nozinhos ali que fazem esse movimento no campo, 5 diretores responsáveis por conduzir isso. Agora, nós temos uma responsabilidade, e isso quando fazíamos o plano, discutíamos muito sobre. Nós não podemos fazer de conta que fizemos gestão democrática. Compreendem? Gestão democrática, ela precisa ser feita na prática. Mas de que forma que a gente faz na prática, se ela demora, ela envolve a participação e engajamento das pessoas, tá? Se vocês olharem lá na página 18 do nosso plano, que a gente fala sobre uma última ação lá no foco da direção de ensino, a gente fala sobre isso, sobre a forma de participação de engajamento. E isso está no texto agora eu não lembro qual deles, acho que é esse aqui, da gestão participativa na escola. A professora Heloísa, ela apresenta 5 tipos de participação. E uma das formas de participação é pelo engajamento, né? Porque a gente sabe que nós não seremos unanimidade. Eu já não era no ensino. Quando eu saí da direção de ensino, teve gente que disse, graças a Deus, não aguentava mais essa Márcia. Para quem ainda continua pensando dessa forma, sinto muito, mas serão 4 anos que nós vamos trabalhar com engajamento, né? Mas faremos com muita tranquilidade e com a certeza de que, por mais difícil que seja,
por mais difícil que seja, nós temos o dever moral, ético e legal de fazermos gestão democrática. Sabe por quê? Porque um dos valores da nossa instituição é a gestão democrática. E por que existe esse valor lá no PDI? Para que nós não corremos o risco de ter gestões autocratas, que são aquelas gestões de cima para baixo, em que você manda, em que eu tenho um chefe que delega e tem subordinados, né? É importante destacar aqui, vou cuidar o tempo, é que a gestão da escola é diferente da gestão de uma empresa. Embora as empresas estão bem modernizadas nas suas formas de gestão, isso quem diz é o Vitor Paro, não estou falando por mim, é pelo autor que eu li, nós temos que copiar da empresa o que ela sabe fazer bem, que é o quê? A forma eficiente e eficaz com que ela trabalha com o produto, que gera lucro, em água. A empresa entrega um produto. Na instituição de ensino, a gente também entrega um produto, mas esse produto é um sujeito, e pasmem, um sujeito que tem vontade própria, que pensa, que tem livre-arbítrio, né? Então, olha o desafio nosso de fazer uma gestão participativa em que o nosso projeto contemple a participação da coletividade de forma de ampla participação, digamos assim, mas que a gente leve em consideração os princípios da instituição. Gente, tem que estar muito claro para quem é gestor e para quem trabalha na instituição e para quem vem estudar na instituição. 3 coisas: a missão, qual é a nossa missão, qual é a nossa visão enquanto instituição e quais são os nossos valores. Porque se eu sei que dentro de um dos valores a gestão democrática faz parte, não se discute, se implementa na prática. Então, esse é um grande desafio. Théora, acho que tu pode complementar. Sim, obrigada, Márcia. Inicialmente, eu queria falar que a pergunta é sobre gestão democrática e especialmente no que diz respeito ao ensino, mas uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que nós estamos numa instituição de ensino, né, e que tudo que a gente faz ali dentro é voltado ao ensino. Né? Então, isso é importante, todas as direções aqui estão trabalhando para a nossa missão principal, que é o ensino, que é a educação, que é a formação do estudante, né, e então, acho que caberia a todos nós responder essa questão, se fosse o caso, né. Quanto à questão da democracia, que a Márcia falou, e que é o que nos rege também, dentro desse projeto, entra em todas as nossas metas, aí, as iniciais de cada direção, entra a questão da participação colaborativa, né, que a Márcia também já conversou sobre isso, mas o que eu gostaria de vamos dizer assim, ressaltar é que mesmo a gente tendo uma estrutura de organização verticalizada, vamos dizer assim, quando você quer que as pessoas colaborem com você, e é o princípio da democracia, né, a colaboração, você tem que tratar as pessoas de forma horizontal, independente do lugar que elas estão trabalhando, independente de quem elas são e que função elas cumprem dentro dessa instituição, né? Então, mesmo dentro de uma estrutura com hierarquia, verticalizada e tudo mais, o que a gente tem que primar, essencialmente, é o tratamento horizontal, né, um tratamento mais humanizado de todos, o reconhecimento do colega, o reconhecimento do estudante, o reconhecimento de todos os profissionais que estão trabalhando com a educação dentro de uma instituição de ensino, né, e esse é o nosso objetivo de todos ali no campus, o ensino, né, então é coletivo o negócio. Não sei se a Liz quer falar alguma coisa também, eu acho que a gente está meio entrando na área da Liz. Eu acho que talvez depois venha questões mais vinculadas à gestão de pessoas. Eu quero também fazer um parênteses vinculando com o nosso plano de trabalho, né? Então, acho que vocês já falaram bem e responderam a questão, então eu vou encerrar, então, por aqui também minhas contribuições.
Então, eu vou passar, acho que respondido, então, acho que essa questão 7. Eu vou passar aqui para a questão 8, tá? Que tipo de ação prática a nova direção pretende fazer para retomar nos servidores o sentimento de pertencimento ao campus? Acho que essa questão, ela merece ser respondida pela nossa DPDI, né? Bom, vou um pouco continuar, então, o mesmo tema que estava sendo falado pela professora Telra e pela Márcia, né? Pessoal, então, o sentimento de pertencimento, ao meu ver, ele deve ser o centro de qualquer política de gestão de pessoas, né? O centro de qualquer estratégia de gestão de pessoas. Porque se o servidor, ele não se sentir motivado com o trabalho dele, ele não vai se comprometer naquilo que a gente propuser, né? Uma vez que a gente propõe implementar alguma coisa, as pessoas, elas têm que querer, né, para dar certo. Porque ninguém é sozinho no mundo, ninguém trabalha sozinho, a gente precisa do outro, né? Então, para dar certo, o servidor, ele tem que estar motivado e comprometido com a instituição, né? Então, como que eu desperto esse sentimento de pertencer, né? O orgulho de pertencer à instituição? No meu ver, é através da motivação extrínseca, que é a que está sob nosso controle, né? Porque cada ser humano, ele tem que se automotivar. Então, nisso é difícil eu opinar, né? Esses fatores externos, que seria a motivação extrínseca, eu posso ajudar através de estímulos, né? Então, esses estímulos, eu posso citar 4 fatores, né? Através de estímulos, que seria, primeiro, aceitação, inclusão e identidade. Então, a pessoa, ela tem que se sentir parte da instituição, ela tem que se sentir incluída no processo, ela tem que saber que o trabalho dela, para que serve o trabalho dela, né? Ela tem que saber que a gente vai estar de portas abertas para ouvir opiniões diferentes, né? Que bom que a gente pensa diferente e que nós não somos iguais, né? Então, a pessoa não precisa ter medo de se expressar, a gente vai escutar uma opinião diferente da nossa, né? Segundo, seria a participação na tomada de decisão. Esse fator, ele vem bem ao encontro da bandeira que a gente está levantando no nosso plano de trabalho, que é a democracia, né? Então, uma vez que eu chamo todos para participarem das decisões, isso a Márcia já falou um pouco, né, dando o exemplo ali da caneta, a gente está incluindo todas as pessoas, né? E também dá poder de decisão às equipes, aos setores, que é diferente da participação. E o poder de decisão, ele vem da autonomia, né? Quando eu te dou o poder de decisão, você tem autonomia para desempenhar as atividades do teu setor da forma que você achar melhor, né? Então, as decisões que cabem dentro do teu setor, você vai tomar as decisões sem ficar perguntando toda hora para a direção, né? Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, né? E a autonomia, eu acho que ela vem da confiança. Então, através do vínculo da confiança que eu vou estabelecer com a minha equipe, né? Ela vai poder ser autônoma e tomar as decisões sozinha também, né? Terceiro fator seria a valorização e o reconhecimento. Então, falando de novo, né, a pessoa, ela tem que ser reconhecida pelo trabalho que ela exerce na instituição, ela tem que entender a forma de como ela é feita é muito útil para a instituição, né? Então, a gente tem que reconhecer os colegas pelo trabalho, né? Não é à toa que foi criado um cargo numa instituição pública para ela exercer, tem um merecimento aí, tá? E o quarto fator seria o desenvolvimento humano, né? O desenvolvimento humano vai se dar através de treinamentos, de capacitações, de formações, né? Então, nós faremos um mapeamento das necessidades dessas formações, dessas capacitações em todos os setores, e através desse mapeamento, então, vamos tentar, né, colocar a mão na massa e ofertar algumas formações, alguns treinamentos, dentro da medida do possível, né? A gente está com esse desafio, então, do trabalho remoto, né? E também de cortes orçamentários, né? Bastante grande, mas nós faremos o possível para contemplar todas as necessidades, tá? Esses 4 fatores que eu falei, eles vêm ao encontro da qualidade de vida no trabalho e do clima organizacional, né? Então, nosso comprometimento fica aqui
que é melhorar o clima organizacional, deixar cada vez melhor, para que as pessoas se sintam parte da organização e que tenham orgulho de pertencer à instituição no qual elas trabalham, e que vão trabalhar muitos anos, né, por ser concurso, a gente sabe que nós temos um caminho longo pela frente, né. E eu gostaria de falar aqui também que eu tenho um projeto de pesquisa que é sobre clima organizacional, né, e esse projeto, ele viabiliza que a gente consiga identificar os pontos aonde tem que melhorar, né. O que a gente precisa melhorar no clima organizacional e, através daí, ter um ponto de partida para ações de melhoria, né? Então, pode ser uma ferramenta que a gente pode utilizar para apontar essas necessidades, né? Pode ser uma das ferramentas, né? Eu acho que o diálogo sempre é a melhor ferramenta, né? Eu só queria ressaltar também que na página 24 do nosso plano de trabalho, na área do PDI, na meta 7, explica melhor tudo isso que eu falei, que são as políticas de gestão de pessoas que a gente se propõe a implementar na instituição, tá? Espero ter respondido a questão e qualquer dúvida, estou aqui para debater novamente. Obrigada, professora, pela sua resposta. Vamos passar, então, para a questão número 9. São as questões. São as estratégias de reaproximação da direção geral e de ensino com os alunos e docentes. Da mesma forma, eu vou iniciar respondendo, e se a Thelma puder me ajudar, tá? Essa questão, ela não é apenas só da direção geral e do ensino. Primeiro, agradecer quem escreveu essa questão, mas sim, ela é de todas as direções. E essa questão de aproximação, ela está muito presente no nosso plano de trabalho, e a gente já pode ver isso de imediato lá no Foco Estudante, na página 4, meta 3, onde falamos dos espaços de escuta, e onde trazemos 3 ações, que é o hashtag Papo Aberto, Fala Estudante e Reunião de Líderes. Também aparece no foco servidor, lá na página 5, especialmente nas metas 2, 3 e 4, respectivamente, onde falamos da valorização dos servidores da instituição, na ação espaços de debate, integração dos servidores nas ações e eventos de integração, e acompanhamento e ampliado e participação em projetos. E por fim, aparece também na meta de valorizar a participação das comissões da CIS e da CPPD na gestão do campus. A gente pode destacar também essa questão da aproximação lá no foco da gestão democrática, nas páginas 6 e 7 da meta 2, que trata da gestão participativa, onde menciona a ação gestão de portas abertas, que significa o quê? Permitir que os trabalhos da direção geral e demais diretores sejam acessíveis a toda a comunidade acadêmica, organizado em ações agendadas, mas também com momentos de conversa. Aparece também no foco da direção geral, na página 9, na meta 5, quando trazemos a questão do acolhimento e respeito aos servidores e estudantes, através de ações como escutativa e aproximação com o estudante. E para finalizar, poderia destacar as outras direções, mas vamos focar em detrimento do tempo na geral e no ensino, que é o foco da pergunta. Aparece também nas páginas 10 e 11, na meta 3, quando falamos do acolhimento e respeito aos servidores e estudantes, com 3 ações: recepção aos novos servidores, escutativa e aproximação com o estudante. Antes de passar para a Thelma, eu quero só dizer uma coisa. Isso eu aprendi com um colega nosso de campus, não vou citar o nome dele, mas ele sabe que é dele que eu estou falando, que foi meu professor na Unijuí, e que foi nosso diretor de campus, que a gente sempre muito conversava sobre gestão. E um dia eu perguntei para o colega o que era necessário para que a gente pudesse ser um bom gestor. E engraçado que ele me disse assim: primeiro,
vou tentar falar, assim, a releitura do que foi a nossa conversa. Primeiro, se preocupe em fazer o burocrático dentro da tua sala de trabalho, despachar. Mas a gestão da educação do campus, faça fora das quatro paredes. Faça circulando nos corredores, faça esperando o estudante quando desce do ônibus, faça conversando com o estudante, sabendo quais são as suas necessidades, onde ele mora, faça conversando com os servidores, tanto os tais quanto os docentes, faça conversando com os pais, se aproximando, né? E aquilo me marcou, porque é isso mesmo, né? Para que a gente possa fazer uma gestão aproximada, a gente precisa criar uma relação de confiança. Eu não gosto muito dessa palavra confiança, vou dizer para vocês, vou botar bem entre aspas, tá? Afinidade e confiança, para mim, são palavras bem dolorosas. Então, eu prefiro que a gente substitua por empatia e respeito. Se você tem respeito com o outro, se você enxerga o outro e sabe que esse outro faz parte do coletivo, você busca ele para trabalhar junto. E eu acho que esse é o grande métier do nosso trabalho, que é ter a habilidade de nos aproximar das pessoas com muita humildade e dizer, vem com a gente, vem fazer um trabalho coletivo com a gente. Esse é o grande desafio que nós estamos propostos a fazer. Teora, eu devolvo passo para ti, para tu complementar caso queira. Certo, eu acho que nem não é uma necessidade, porque eu acho que tu foi bem completa na resposta, porque o que envolve essa aproximação são justamente essas questões de comunicação, né, de melhoria da comunicação, de respeito, de empatia, principalmente agora que a gente está afastado, onde a comunicação fica comprometida, né, e a gente tem algumas ações que já prevêem isso desde o início, né, esses canais de comunicação com os servidores, com os estudantes, para que a gente consiga dar voz a todos, que a gente consiga trabalhar com as demandas que vêm de todos os setores, que vêm dos estudantes, e que a gente possa ter uma atuação também mais proativa junto a outras instâncias, né, e não só de receber situações para resolver, enfim, mas que a gente possa propor situações, né, então isso é importante relembrar, mas não só esses canais de comunicação, eles vão ser direcionados para as representações estudantis e tudo mais, mas para toda a comunidade, né, e também a gente tem, a gente já conversou algumas vezes nesses nossos encontros, de a gente estabelecer um círculo de pais e mestres também, que é um outro âmbito que a gente tem que melhorar a nossa comunicação, e a gente tem visto agora, principalmente no médio, óbvio, né, uma participação mais intensa dos pais e dos responsáveis desses estudantes nesse modo de ensino à distância que a gente está tendo agora, né, não presencial. Então, são canais de comunicação que a gente já está pensando desde a primeira reunião, que a gente tem que melhorar, e em todas as relações do campus, né, isso acho que naturalmente vai gerar uma aproximação, né, e um outro ponto importante é você reconhecer o trabalho do outro, é você acreditar e dar autonomia para o outro, né, para todos os personagens que estão envolvidos, né, nessa orquestra, vamos dizer assim. Então, acho que é mais por aí, mas, enfim, acho que respondemos. Acho que sim. Vamos passar, então, para a penúltima pergunta, para tentarmos ficarmos dentro do tempo aí que nós programamos. Alguns docentes têm alguns problemas com o ponto eletrônico. Atividades, entre aspas, em parênteses, projetos, recuperações, entre os 3 pontinhos, fecha parênteses, no intervalo do almoço ou no fim da tarde, estão entre eles. Sabemos da obrigatoriedade do ponto, mas também é evidente as particularidades do trabalho docente. É possível alguma flexibilização ou ajuste? Qual a sua proposta? Obrigada para quem fez essa pergunta. A questão do ponto, gente, ela é uma questão bem polêmica,
né? Não é nova. Nós temos na instituição o ponto eletrônico através do SIG, atendendo uma instrução normativa, a número 2, de setembro de 2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, junto à Secretaria de Gestão de Pessoas, o EMPOG, que dispõe, entre outras coisas, sobre o controle de frequência de forma eletrônica. O IFAR adotou o SIG como forma eletrônica do registro de ponto. Outras instituições adotaram outras formas. Caberia a nós, com relação a essa questão do ponto, discutirmos essa forma, se ela é adequada, melhor adequada ou não, com a nova gestão da reitoria que vai assumir, né, no mesmo período que, se Deus quiser, nós vamos assumir o campus. Então, eu acho que isso, a gente não tem uma proposta sobre essa questão do ponto hoje, porque a questão legal está dada. Então, nós temos que cumprir o que é legal. Agora, se, porventura, essa questão, né, que eu trago, da forma como que nós registramos, porque a instrução normativa do MPOG, ela fala sobre frequência de forma eletrônica, mas ela não fala que tem que ser de tal forma. Então, a nossa instituição, ela criou uma instrução normativa interna, que definiu, então, que a forma do registro é através do SIG. Bom, se nós tivermos o poder de criar e definir, eu entendo que nós temos poder de recriar e redefinir, mas isso tem que ser uma questão que venha, uma questão levantada que venha não só do Campo Santo Augusto, mas de outros campos, né, para que ganhe força, para que se leve para o CODIR, para que se discuta no colegiado de campos, para que se discuta nas instâncias de representatividade, né, é uma questão bem, bem séria. Mas se tratando da questão ali da flexibilização, gente, essa questão é bem complicada, porque olha só, quanto ao que nós temos agora, o que nós temos agora? O ponto eletrônico pelo SIG, e que a gente tem que cumprir o que diz a instrução normativa do MPOG. E se vocês acessarem essa instrução normativa, lá no artigo 7, diz o seguinte: é obrigatório o controle de ponto de frequência do servidor público em exercício da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. E no parágrafo 1º diz o seguinte: o registro de frequência é pessoal, intransferível, devendo ser realizado do início da jornada diária, na saída, no retorno do intervalo para as refeições e ao término da jornada diária. Ou seja, na prática, 4 registros. Tá? Por um tempo, isso está desde a NPOG de 2018. Nós tivemos, na época que eu estava no ensino, a gente podia bater entrada e saída, que é mais fácil, né? Por que essa questão me parece que veio assim? Especialmente porque é uma preocupação dos docentes, né? Para ser bem prática na resposta, é possível flexibilizar com a legislação que temos? Não, porque nós somos obrigados a fazer 4 batidas. O que nós podemos nos comprometer enquanto ensino, Teora, para nós pensarmos sobre essa questão, é de organizar os horários do colega para que ele... Imagine um colega que tem 4 períodos de aula de manhã e que faz um projeto com os alunos, imagina que a gente está lá no presencial, tá? Faz um projeto de extensão, de ensino, com esse aluno no intervalinho que ele tem de almoço, tá? E depois ele tem aula de tarde. Cara, a gente mata o colega dessa forma. Por quê? Porque ele vai trabalhar mais e ele não vai conseguir registrar o que de fato ele faz. Então, uma forma para que a gente possa resolver essa situação, sem fugir da regra da legalidade, é organizar o horário do colega para que ele tenha um turno de aula e possa seguir no projeto, ou o contrário, que ele inicie o projeto e depois siga no seu turno de aula e não sobrecarregar esse cara. Fazer ele ter aula de manhã, fazer ele ter o projeto e ter aula de tarde, porque aí a gente complica. Existe, de certo modo, uma flexibilidade com relação ao registro da frequência, de que forma?
A gente pode registrar 5 horas, dar um intervalo de 1 hora e registrar 3, porque nós temos que registrar 8 no total. Ou a gente pode inverter, a gente pode registrar 3, folga 1 hora e registra 5. Ou a gente registra 4, 1 hora de intervalo e 4. O que temos hoje é isso, em se tratando da questão legal. Mas eu digo de novo, se surgir essa demanda, né, de mudar a forma com que nós fazemos o registro, aí teríamos que ver a legalidade disso, se, sei lá, criar uma planilha no Drive de controle online, eu não sei se tem alguma instituição que faz dessa forma, se isso é legal, se não tem apontamento, então, são tudo questões que a gente vai ter que se apropriar depois. Então, eu não posso assumir nenhum compromisso aqui que não fuja da legalidade. Então, o que nós temos hoje é isso, a Instrução Normativa 2, que obriga a nós ter 4 batidas, e a Instrução Normativa 4, que obriga a usar o SIG como ponto. Ponto. Acho que me fiz entender na resposta. Acho que sim, acho que não teve... acho que ficou claro. Vamos para a última pergunta. Gostaria de saber da candidata como ela se vê e pretende agir diante do anúncio de novo corte de verbas orçamentárias pelo governo federal, demandas existentes na CAI do campus, como ampliação do espaço físico do setor, gestão própria do laboratório, qualificação dos profissionais lotados no setor e manutenção dos programas de auxílio estudantil. Obrigada por quem fez essa pergunta, de extrema importância, porque vejam bem, nós sabemos que a nossa gestão, não só nossa, a gestão de quem fizer gestão da educação no Brasil, não vai ser fácil. Não vai ser fácil por quê? Porque já foi publicizado pelo governo redução de 18% no orçamento dos institutos federais e das universidades federais. Então, vocês imaginem como que um gestor pensa um plano de trabalho louco para fazer melhorias, louco para implementar ações necessárias sem dinheiro. Bom, ou a gente vai sentar e vai chorar e vai dizer não tem dinheiro, não vamos poder pensar, nem pensar em como fazer, ou nós vamos arregaçar as mangas e se unir no coletivo, ter banco de projeto e correr atrás de recurso orçamentário. Eu quero dizer que eu sou boa de briga. Eu aprendi com a minha falecida irmã, que era prefeita em Miraguaí, que ela sempre me dizia assim, mana, quando você não tem dinheiro, tenha projeto. E tenha os projetos prontos debaixo do braço. Quando você tem oportunidade de ir, porque o prefeito sempre vai para Brasília, vá com seus projetos e os apresentem para quem quer que seja, independente do P, e busque recurso. E ela trazia muito recurso. Ela tinha uma malinha de rodinha que ela ia com os projetos. Quando ela ia para Brasília e chegava lá na esplanada, o pessoal já dizia, a baixinha de Miraguaí chegou com os seus projetos. E aí, ela corria atrás de recurso. É uma pena nós ter que falar sobre isso em se tratando de uma instituição escolar, porque é uma obrigação do Estado nos dar condições mínimas de funcionamento. Quando eu entrei no campus, em 2011, nós tínhamos quase 5 milhões de orçamento. Gente, hoje nós estamos em 2020 e não chega a 3. Ao invés da curva subir, o investimento desceu. Isso é triste de nós ter que falar. Mas, de qualquer forma, a gente sabe das necessidades. A gente sabe das necessidades da assistência estudantil. E essas necessidades, elas são antigas. O pessoal da CAI, se está nos assistindo. Uma das forças do nosso projeto vai ser a questão da assistência estudantil. Não assistencialismo, é diferente. Nós vamos lutar para poder implementar, não investir menos do que já se investe, mas tentar ampliar, não medir esforços para ampliar mais, para dar condições de políticas de assistência estudantil para os nossos estudantes. Nós somos, a natureza dos institutos federais é atender o público carente. Nós não podemos ser vistos como uma escola de elite. Nós temos que atender as pessoas, dar acesso, o ensino é público e gratuito.
E olhe, nós atendemos 38 municípios na nossa região. Gente, tem alunos que pagam R$500 de transporte escolar para ir estudar no campus. De que jeito, se uma família que tem uma renda de um salário mínimo vai conseguir colocar um aluno estudar no IFE? Vocês entendem que é paradoxal essa questão? Que a gente acaba sendo excludente, se tornando uma escola de elite sem querer ser e sem a nossa natureza ser? Então, é um grande desafio. Mas, de todo modo, a gente foi bem ousado. Nós colocamos no nosso plano de governo, lá no foco de direção de administração, meta 3, página 19, não só essas questões da CAI, que são importantes, a questão da gestão própria do refeitório é uma questão que nós vamos ter que analisar, vai ter que ter um estudo para ver custo-benefício, se vale a pena ou não fazer, e não confundir gestão própria do refeitório como algo que você vai ter que produzir o alimento dentro do campus. A gestão própria do refeitório é você gerenciar os postos de trabalho, a você poder comprar a porcentagem da agricultura familiar. Então, se entender, lembra quando nós falávamos da questão do que é discutido no comum? Isso é um tema que tem que ir para o comum. Então, assim, ó, tem uma série de questões, gente, estamos estourando o tempo. Olha só, ponto de espera de ônibus, isso é uma reivindicação antiga, né? Quando os alunos descem na parada, os acessos no campus, eles são descobertos. Para quem não conhece o nosso campus, nós somos quase uma cidade. Para quem mora numa cidade pequena que nem Miraguaí, e vai lá para o campus Santo Augusto, acho que está dentro de uma cidade, porque ele é gigante, né? E o acesso do estudante aos prédios tem que ter uma cobertura, né? Especialmente num clima de inverno como a gente está vivendo agora. Passarelas cobertas entre os prédios, isso é uma questão que é importante, melhoria do refeitório, ampliação, então, da estrutura da CAI. Cara, se nós estamos falando que uma força do nosso projeto é ações de assistência estudantil, a CAI precisa se expandir. Nós vamos ter o privilégio de ter uma equipe completa, nós vamos ganhar uma equipe completinha da CAI multifuncional, né? E o espaço é pequeno, nós temos que ampliar, isso é uma prioridade, sem sombra de dúvidas. Outra questão que não me falha a memória, que quando eu estava no ensino já era uma pauta antiga, reforma e adequação dos laboratórios de alimentos, seja na parte de instalação hidráulica, seja na parte elétrica, no mobiliário, material de consumo para as aulas, laboratório de bebidas, eu lembro que os colegas pediam, prof. Márcia, é importante nós termos, a gente trabalha com essa questão no curso do médio e do superior, né, de nós ampliar, de nós trabalhar fortalecer os eixos, né, reforma do prédio administrativo, que eu acho que está na pauta da nova gestão, se não me engano, isso é uma questão muito estratégica, de melhorar os espaços para os colegas trabalhar, ampliação dos laboratórios móveis. Gente, pensem comigo, se nós colocarmos nas salas de aula armários, como o Estado fez, com laboratórios de informática, com netbooks, em que o armário carregue, que fique lá, com segurança. Imaginem as nossas salas de aula tendo esses laboratórios móveis. Nós temos 5 laboratórios no campus, mas os nossos laboratórios, eles têm 20 computadores e as nossas turmas são de 40. Eu falo com propriedade porque eu dou aula de informática básica com alunos com uma turma de 40, que você tem que dividir a máquina com... O colega tem o seu notebook, ou você usa o laboratório móvel que a gente tem, graças a Deus que a gente tem, né, que são aqueles notebooks que, inclusive, estão salvando os estudantes agora na pandemia, que foram cedidos para que possam estar usando, mas vocês já imaginaram se a gente pudesse fazer isso? Nós resolveríamos o problema das salas de aula. Hoje, uma demanda do Campus Santo Augusto é sala de aula, que é diferente de falar de prédio de sala de aula. Uma coisa é pensar um prédio faraônico, milionário, em estado de recessão. Outra coisa é organizar a instituição para ter mais salas de aula. Então, essas questões todas, nós temos muita clareza e serão discutidas com todos, isso é importante dizer. Que mais? Monitoramento. Quando eu estava na direção de ensino, eu acompanhei o esforço da atual gestão de manter o monitoramento no campus. É muito importante, o campus é gigante. E não podemos, gente, não podemos manter, porque era muito caro manter um serviço de monitoria.
Nós tivemos que abortar, foi doído na época decidir sobre isso. E hoje o nosso campo está exposto. É importante, se nós entendermos que daqui a pouco é mais barato a gente comprar esse material e fazer a gestão própria desse monitoramento, nós vamos fazer. Mas isso tem que estar na pauta. Seja um drone que você instrumentalize o cara que está lá na portaria para usar, para mapear toda a nossa área. Porque uma pessoa como vigilante não dá conta de fazer a segurança da instituição, então a gente tem muita clareza disso também. E especialmente, né, a manutenção periódica dos prédios de sala de aula. Isso é muito importante. Uma questão, olha só, os alunos estão colaborando, uma questão que chegou já como demanda dos estudantes é que nós possamos substituir as cadeiras em que eles sentam, que são cadeiras não tão confortáveis, por cadeiras estofadas. E a gente pode pensar sobre isso, fazer um orçamento, ver se é muito caro, daqui a pouco de renovar essas cadeiras desses estudantes, né? Eu confesso que, enquanto docente, me sinto um pouco incomodada, porque o professor tem uma cadeira estofada dentro da sala, mas o estudante não tem, então é uma questão que daqui a pouco a gente tem que levar em consideração. E demais demandas que surgirem. Mas o que eu quero dizer, já me estendi bastante, é que, pessoal, vamos nos unir, vamos juntar forças, vamos juntar esse coletivo e vamos brigar com quem? Brigar no bom sentido, né? Lutar, vou usar essa palavra, lutar, para termos a valorização tão necessária. Nós temos que ser resistência, nós precisamos seguir existindo enquanto instituição. E nós não vamos medir esforços para fazer isso. Falei demais, prof. Flávia, devolvo para ti. Ok, professora Márcia. Essas foram as perguntas que a gente coletou dos nossos eleitores, né, eleitores do Campo Santo Augusto. Para poder finalizar, antes da comissão local vai dar 2. O primeiro é que vão ter entrevistas com as 3 reitoras. E essa agenda e essas informações vão ser repassadas para toda a comunidade acadêmica do Campo Santo Augusto. Isso também reforçar o dia das eleições. As eleições vão ser virtuais, temos que usar o e-mail institucional, todos os alunos foram ativados seus e-mails institucionais, assim como os servidores, e ocorrerá no dia 21 de agosto, das 10 da manhã até as 8 da noite. Gostaria muito da participação de toda a comunidade acadêmica nesse processo eleitoral, né? A oportunidade de participar na escolha dos nossos dirigentes, né? E aí fica um chamado da comissão para essa participação, aproveitando a entrevista. E aí, para finalizar, a gente queria umas considerações finais, né? Alguma coisa para a gente não estourar muito o nosso tempo, porque a gente não queria passar muito do tempo predestinado. Obrigada. Bom, então, finalizando, né, primeiro que passou super rápido, estou feliz de estarmos aqui, às vezes eu me empolgo um pouco, viro meio política, acho que é de sangue, essa questão de que a gente tem que ser meio sanguíneo, às vezes, para ser resistente, né, mas agora eu quero falar direto com quem está nos ouvindo, né, pessoal, o voto não é obrigatório. Diferente das eleições municipais, em que nós temos a obrigatoriedade de votar, aqui não, mas a nossa obrigação é moral. Quase nos tiraram o direito de estarmos aqui hoje. Então, se sensibilizem, votem, os estudantes, eu não sei como que a comissão vai organizar o dia da eleição, mas enfim, servidores, nós não estamos pedindo para votar sim ou para votar não, nós estamos pedindo para que vocês atentem para o projeto, e se identifiquem ou não com ele, nós vamos respeitar os sims e os nãos, né? Que bom se nós tivermos uma boa representatividade, mas a gente vai respeitar aqueles que não querem essas pessoas à frente da gestão, ou esse projeto à frente da gestão. Eu acho que é tempo, gente, da gente renovar as esperanças. A pandemia vai passar, nós vamos poder voltar sim. Guardemos toda essa energia e essa vontade naquela pergunta, né, quando é que a gente volta para o presencial, demonstrou ali a vontade de querer, nós queremos voltar para o presencial. Calma, sosseguemos os nossos corações, um passo de cada vez, e nos unamos como um coletivo, com uma força que o Campo Santo Augusto é, sempre foi, e vai continuar sendo. Confiem, sosseguem seus corações, se alguém está preocupado com essa nova gestão que vai assumir o campus, se tranquilizem e se engajem com a gente.
Venham conosco, porque gestão da educação se faz com participação. E aí? Vem com a gente? Então, obrigada. Eu vou finalizar aqui. Só respondendo a sua pergunta, Márcia, tem no site de como votar, tá? Tem toda a explicação de como fazer a votação, e a gente vai, sexta-feira, né, na outra semana, a gente vai divulgar novamente para todo mundo não ter dificuldade. No campus vai ter um computador, para esse qual não tem internet em casa, ou naquele dia teve algum problema, ele possa ir ao campus usando um computador que vai estar disponível para votação. Tá? Então, ela vai ser uma votação totalmente online. Tá? Ela foi aprovada por todos os colegiados, tá? Pela Procuradoria, por todos, essa votação desse jeito virtual. Tá? Que, infelizmente, com a pandemia, é o que a gente pode fazer atualmente. Então, eu agradeço a participação da candidata e os demais servidores da chapa dela, o professor Tarcísio, Caroline, a Lisandra e a Teora, obrigada pela presença hoje, e também os demais membros da comissão que estavam trabalhando aqui, escondidamente, né, mas estávamos todos aqui envolvidos nesse trabalho, né, nós tentamos fazer da melhor maneira possível que essa eleição ocorra de maneira participativa e democrática. Muito obrigada para vocês, boa noite e até a próxima atividade. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Viu, Flávia? Só lembrando, então, pessoal, essa entrevista ela ficou gravada, então a gente vai fazer um upload dela ou no Drive ou no YouTube, e vai ficar disponível para quem quiser. Quem não pode assistir agora, pode assistir mais tarde também, não tem problema daí. Acho que era isso, então, né? E pode finalizar a gravação, né, o streaming, e boa noite para todos, muito obrigada pela presença. Fiquem com Deus, né, e fiquem bem, se cuidem.